Senhoras e senhores, amigas e amigos da Eldorado, muito boa tarde. Para muitos, o 15 de novembro tem este significado. Nos rememora 15 de novembro de 1889, quando o Brasil torna-se uma república. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. O hino da República trata de liberdade, o hino da República trata de um Brasil livre da escravidão, ou seja, ele provoca claramente, ele confronta claramente o regime até então vigente. Por quê? Porque o Brasil torna-se independente de Portugal em 1822, sob a bandeira de um império, e império é o Brasil até 1889. E para quem era do império, a data máxima do Brasil não é o 15 de novembro, mas sim o 7 de setembro. Japonês da pátria, filhos, permanente a noite vir, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Tanto que para os monarquistas, o hino nacional é o hino da independência. E para os republicanos, o hino nacional é esse que aí está, que foi instituído justamente com o Brasil República a partir da presidência de Deodoro da Fonseca em 1889. Seja como for, existe um movimento monarquista no Brasil, existe uma família imperial no Brasil que defende a restauração da monarquia enquanto regime de governo. Até um plebiscito já houve no Brasil em 1993 para que os brasileiros escolhessem entre monarquia e república. Eis o assunto do Café da Tarde que está no ar neste 15 de novembro de 2017 com Clínica Odontológica Dr. André Lima. Todas as especialidades em um só lugar. Venha nos fazer uma visita na Henrique Lage 425, centro de Criciúma, com estacionamento próprio. Ou agende uma avaliação pelo 34338811. E Nativelli. Conheça na Nativelli o protetor solar facial masculino, especialmente desenvolvido para a rotina diária do homem. Seu uso diário traz 6 benefícios em um único produto: hidratação, toque seco, proteção dos raios UVA e UVB, antibrilho, antirruga e sensação de conforto após o barbear. Indicado para pele muito sensível e queimaduras solares. Experimente o protetor solar facial masculino Nativelli Pharma. É natural estar bem. 3430-0497 nos fundos do shopping dela. Se o Brasil continuasse sendo um império, teria, depois de Dom Pedro II, que faleceu em 1891, teria Princesa Isabel como imperatriz do Brasil. Depois teria Dom Pedro Henrique, um dos filhos da Princesa Isabel, e que teria sido imperador por muito tempo. E teria atualmente Dom Luís de Orleans e Bragança, que chefia a Casa Imperial Brasileira, mora em São Paulo. Com ele reside o seu irmão, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é príncipe imperial do Brasil. Seria o próximo imperador do Brasil quando Dom Luís faltar. Ele é quem fala pela Casa Imperial e é ele quem está conosco hoje aqui no Café da Tarde. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Rádio Eldorado, Santa Catarina, boa tarde. Boa tarde, Denis. Tenho muita satisfação de cumprimentá-lo e, por seu intermédio, falar com os ouvintes da rádio de Criciúma. Bem, Dom Bertrand, como é que os senhores avaliam o momento político do Brasil na atualidade? O Brasil vive um momento muito turbulento, Dom Bertrand. Nós vemos do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista do povo brasileiro, dois aspectos de uma realidade surgida com a República. Um é uma crescente corrupção. Desde a proclamação da República até hoje, a corrupção é uma coisa endêmica e só tem se agravado. Nós chegamos a um auge de corrupção como poucos países, talvez só na Rússia, no fim da Rússia Soviética, que houve uma coisa semelhante. Hoje a corrupção que está saindo nos inquéritos, nos lava-jatos e outras causas nos vários estados do Brasil, são todas coisas, consequências inevitáveis da República. Isso é um regime que não tem um apoio popular, autêntico, em que os políticos precisam comprar o seu apoio e fazer as negociações com chavos, etc., para poder se manter. Isso é a história do Brasil desde 15 de novembro de 1889, quando, com um golpe de Estado, foi proclamada a República. Contra a vontade do povo brasileiro, aliás. Pois é, os senhores veem saída para isso? Tem jeito o Brasil, Dom Bertrand? Vemos perfeitamente.
Os brasileiros hoje estão cansados do regime republicano. Hoje não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. E nesse impasse, a procura de uma solução, muitos se lembram explicitamente ou intuitivamente que nós tivemos um regime mais honesto no passado, que foi o regime monárquico. E se lembram de um conselho que foi dado ao povo grego pelos poetas Sócrates, isso muito antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Houve uma crise na Grécia, havia um descontentamento muito grande. E os gregos foram procurar o filósofo Sócrates e eles perguntaram: o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Sócrates, com aquela lógica dos bons filósofos, respondeu: façam aquilo que faziam que eram felizes. Hoje os brasileiros começam a perguntar: será que a solução não é voltar ao único regime que nos deu prosperidade, nos deu unidade, nos garantiu a honestidade dos políticos e que fez do Brasil um modelo para os demais países da América Latina e até um modelo para o mundo inteiro, que foi o regime de Dom Pedro II. Bem, as pessoas ouvem o senhor falando aqui sobre a monarquia, não é? Os tempos do Império. O senhor é bisneto da princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II. Que comparações nós podemos fazer entre o Brasil de hoje e o Brasil do passado na época do Império, para que as pessoas entendam um pouco das diferenças, hein, Dom Bertrand? Exatamente, no tempo de Dom Pedro II, porque havia um regime que garantia a unidade, a estabilidade, a continuidade do governo, havia também um grau de honestidade muito grande. Dizia Rui Barbosa, com toda razão, que no Império, o imperador era um farol que iluminava a nação e que garantia, que inicia as más tendências da nação. Rui Barbosa também tem uma comparação muito interessante. Ele dizia que o imperador era a luz do baile. No baile, quando as luzes estão acesas, a respeito às damas, as boas maneiras, se não se roubam, etc. Apaga-se a luz, diz o Rui Barbosa, se ouve palavras de tarimba, começam os sabefes e desaparecem as joias que estão em cima de consoles. E é exatamente o que aconteceu com a República. Faltava quem garantisse a unidade. Dizia que no tempo de Dom Pedro II havia a ditadura da moralidade. O juiz corrupto ou o político que se envolvia em conchavos, ele inevitavelmente perdia o seu posto. O imperador tinha seu caderninho preto em que ele anotava todas as irregularidades. Coitado de quem caía na relação do caderninho preto. Bom, na época, para se garantir tudo isso que o senhor fala, havia uma legislação mais rígida? O Brasil teve uma Constituição só na época do Império, né? De 1822 a 1891 foi a mesma Constituição. A lei era mais rígida ou então era a figura do imperador quem garantia isso? Porque o Brasil no Império, ele tinha o legislativo, tinha o judiciário e tinha o poder exercido pelo imperador, o poder moderador, que era um poder muito importante à época. Era a figura do imperador que garantia esse equilíbrio, Dom Bertrand? Não é questão de legislação, lei não resolve nada. No Brasil, para ter ideia, de 1988, quando entrou em vigor a atual Constituição, nós temos mais de 5 milhões de leis, dispositivos, portarias, regulamentos, etc. E isso não resolve absolutamente nada. A crise de hoje não é apenas uma crise econômica, uma crise política, mas é, sobretudo, uma crise social e, mais do que isso, uma crise moral e religiosa. Porque, onde não há temor de Deus, não adianta uma lei que tende a coibir o crime. Isso não tem solução. Se lei fosse solucionasse qualquer coisa, o Brasil seria o país mais honesto, mais próximo do planeta. Porque não há nenhum país que tenha uma legislação tão rigorosa e tão ampla quanto a legislação brasileira. Bem, muitos pensam que a monarquia é um regime antiquado, é coisa do passado. O que o senhor pode dizer para essas pessoas que pensam isso? O que eu posso dizer é que hoje os regimes mais próximos do planeta são monarquias, que são o Reino Unido, a Espanha, a Suécia, a Noruega, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia. Se procuras no Índice de Desenvolvimento Humano, que está na internet, o ranking IDH, entre as 10 nações mais prósperas, são 6 ou 7 monarquias. Isso sistematicamente. Vamos dizer, não, um regime que para países antigos, tradicionais, não. A Austrália e a Nova Zelândia, países muito mais novos que o nosso. E estamos nos primeiros lugares
no índice de desenvolvimento humano. E são países instáveis e que querem continuar com a monarquia. Bem, Dom Bertrand, qual é a mobilização atual que existe em torno da causa monárquica no Brasil? Existe efetivamente algum movimento que vise a restauração da monarquia no Brasil? Há, sobretudo, um sentimento monárquico crescente. Nós temos sentido isso porque, até alguns anos atrás, havia apenas um encontro monárquico no Rio de Janeiro, que reunia umas 50, 60, 70 pessoas. Hoje, nós tivemos mais de 8 encontros monárquicos em todo o Brasil, e ainda até o fim do ano, nós teremos mais 5 ou 6 encontros monárquicos. 2 em Minas, 1 em Maranhão, 1 na Paraíba, 1 no Rio Grande do Norte, um outro em Brasília. São encontros monárquicos contínuos. O movimento monárquico nunca esteve tão vivo. E todas as pesquisas que são feitas por rádios, televisões ou internet, quando se pergunta as formas de governo, sempre nessas pesquisas, em primeiro lugar, está a monarquia. Isso é um fenômeno inteiramente novo, porque, na verdade, existe um Brasil real que é diferente do Brasil político, do Brasil de Brasília. O Brasil de Brasília é uma espécie de ilha de fantasia, como todo mundo diz, mas esse Brasil real está seriamente à procura de uma solução, que realmente dê certo. Nós vimos, sobretudo no ano de 2016, as manifestações contra a corrupção que houve nas ruas do Brasil inteiro. Por exemplo, no dia 13 de março, que foi uma etapa na nossa história, de 2016, saíram aqui nas ruas de São Paulo mais de 1,5 milhão de pessoas protestando contra o governo. No fim desse protesto, na Avenida Paulista, a rua estava limpa, não havia garrafa de plástico, não havia papéis no chão, não houve uma briga, não houve um incidente. Pelo contrário, havia uma imensa confraternização dos brasileiros em torno das suas esperanças com o futuro da nossa pátria. Em todas essas manifestações, apareceram um número imenso de bandeiras do Império. E apareceram espontaneamente. Esses bandeirados imperiais ocorreram no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Quer dizer que há algo se movendo, e é um sentimento que vem aflorando de uma forma irreversível. E os brasileiros, o número crescendo brasileiro, consideram que a única solução é voltar a fazer o filósofo grego Sócrates, fazermos aquilo que fazíamos quando éramos felizes, que é voltar naquele regime que nos garantiu a prosperidade, a honra, a honestidade. Muito bem, o Café da Tarde hoje está recebendo Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, vem falar sobre a causa monárquica. Dom Bertrand é da família Orleans e Bragança, que é a família herdeira do trono do Brasil. Existe um trono no Brasil, existe coroa de imperador no Brasil. Tudo isso está no Museu Imperial, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que guarda a história do Brasil. As origens da história do Brasil independente estão diretamente associadas à monarquia, porque o Brasil nasce monarquista e é monarquista até 1889. Eis o assunto do Café da Tarde de hoje, que está conversando direto da Casa Imperial em São Paulo com o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Com Nativelli, conheça na Nativelli o protetor solar facial masculino, especialmente desenvolvido para a rotina diária do homem. Seu uso diário traz 6 benefícios em um único produto: hidratação, toque seco, proteção dos raios UVA e UVB, antibrilho, antirruga e sensação de conforto após o barbear. Indicado para a pele muito sensível e queimaduras solares. Experimente o protetor solar facial masculino. Nativelli Pharma, é natural estar bem. 3430-0497, Fundos do Shopping dela. E Clínica Odontológica Dr. André Lima. Todas as especialidades em um só lugar. Venha nos fazer uma visita na Henrique Lage 425, Centro de Criciúma, com estacionamento próprio. Ou agende uma avaliação pelo 34338811.